Caríssimos irmãos e irmãs, também nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós temos o início com a leitura de Gênesis, quando Deus começou a criar o mundo. Essa criação do mundo, para o cristão, ela é muito importante a gente meditar. Primeiro porque, para a gente entender que Deus criou tudo do nada. Se Deus criou tudo do nada, eu posso dizer que tudo é bom que Ele criou? Sim ou não? Sim. Tudo é bom da criação. Deus criou tudo bom. O que pode acontecer, às vezes, é a gente dar mais importância a algo que seria menos importante que a outra pelas paixões, né? E também tem a questão da sobrevivência dos animais, né? Que às vezes a gente pode ser atacado pelo animal, mas o animal está seguindo a sua própria natureza. Nós é que entramos no seu habitat ali, né? Mas de uma forma geral, podemos dizer sim, que Deus criou tudo do nada. E tudo é bom. Então onde está o mal? Perguntava Santo Agostinho. Se Deus criou tudo, Deus criou o mal? Uma pergunta que muitos filósofos pensaram por toda a vida. Não. Santo Agostinho disse, o mal está no livre-arbítrio da vontade humana. O mal está quando o ser humano dá suas costas para Deus. Ou seja, o mal é a ausência do bem. O mal é algo que é da ausência do bem. Você tira Deus fora da jogada. É um poder extraordinário que Deus só deu aos homens. O leão, quando mata alguém, não é que ele é mau. Ele está seguindo sua natureza de defesa ou sobrevivência. Nós, sim, nós podemos usar nosso livre-arbítrio para o mal. Então, não é que Deus criou o mal. Aí explica um pouco por que Deus é tão onipotente e não tira o mal do mundo. Para tirar o mal do mundo, teria que tirar o livre-arbítrio do homem. Se tira o livre-arbítrio do homem, tira a dignidade que ele tem. Como assim? Os animais não têm livre-arbítrio. Olha, mesmo os macacos mais inteligentes não mudam o ambiente. Está na floresta, o máximo que eles fazem é pegar uma pedra, quebra, né? um pau, usa utensílios. Mas a floresta é floresta. Eles não revolucionam. Eles não têm a alma espiritual. O ser humano revoluciona. Pode, infelizmente, ultimamente, usando a ciência mais para o mal, né? Hoje o homem pode destruir o mundo várias vezes com a bomba atômica. Mas, ao mesmo tempo, também o homem pode revolucionar para o bem, os santos. Então, se Deus tira o livre-arbítrio, Deus tirará a dignidade. Tem muita gente que fala, eu não queria ter livre-arbítrio, já que eu posso ir para o inferno. Não, mas aí você não seria tão digno. Você seria um boi, uma vaca. Então, tudo tem um preço. Os bons pais dizem, toda liberdade exige uma responsabilidade. Não é isso? Quando você dá liberdade, você exige responsabilidade. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos que ser responsáveis com Ele. Qual é a maior responsabilidade que nós temos que ter com o livre-arbítrio? Usá-lo para retomar a dependência total do Criador. Nós não fomos feitos para viver sem o Criador. Não adianta. Nós não somos feitos para isso. Nós vamos acabar fazendo coisas ruins, graves, pecados, né? E aqui vocês veem como que Deus vai pouco a pouco, né, fazendo a luz, tira das trevas, cria a luz, o sol.
E olha no início, o Espírito de Deus pairava sobre as águas da primeira criação. Quem cria é o Espírito sobre as águas. A nova criação, qual foi? Em que o Espírito pairou sobre as águas de novo? Lembra? Batismo de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre o Rio Jordão, de novo o Espírito pairou sobre para simbolizar a criação de uma nova terra, um novo céu, que é a vida eterna. Depois, só uma curiosidade, Deus não cria água aqui, vocês viram? Ele separa a água. Isso é só curiosidade, não quero confundir vocês. Mas é porque os judeus na época, eles eram pessoas bem simples. E eles tinham de conhecimento os mitos da Mesopotâmia, né, da Babilônia. E um dos mais usados aqui é o chamado mito de Gilgamesh. E para eles a água é eterna. Então o que eles fizeram? Deus inspirou para descrever a criação do mundo, mas eles pegaram como exemplo esses mitos que já tinha, né? Não quer dizer que é porque é mito, não é verdade. Deus usou aquilo porque era o que eles tinham de conhecimento. E nesses mitos a água não é criada, mas é claro que na verdade a água foi criada também por Deus, tá? Toda a matéria foi criada por Deus. Quando o povo fala assim, o que explica a criação do mundo? O Big Bang. O Big Bang não explica a passagem do nada para a matéria. A passagem do nada para a matéria é uma distância infinita, que só um ser infinito pode criar. Não explica. O Big Bang pode ser o início, mas Deus teve que criar a matéria e toda a ordem do universo, né? Depois perguntam se é possível acreditar na teoria da evolução. É ou não? Sim, é possível. Mas como assim? Deus não criou o homem do barro? Não, aquilo é uma forma figurativa, né? Do barro e do sopro. Ali está dizendo que o homem tem parte do corpo e tem uma parte espiritual que foi infusa. Mas não impede que Deus tenha preparado o corpo para receber o espírito da evolução. O que não pode acreditar é que tenha sido uma evolução tipo Darwin, ao acaso. Que é ridículo, não existe nada ao acaso, né? Se fosse ao acaso, nós ia ter alguns com pata, outros andando de 4, né? Mas não, tudo foi guiado pela inteligência divina. Então, chega o momento que o homem teve a sua hominização, através da evolução, e depois Deus infunde a alma espiritual, a humanização. São as curiosidades da criação do mundo, que depois a gente pode aprofundar, é mais fácil falar nas formações, né? E depois no Evangelho, fala dos doentes que foram curados. Bem, depois a gente vê que na criação, Deus colocou o homem no ápice da criação e deu o livre-arbítrio. Quando o homem, Adão e Eva, deu as costas para Deus e aceitou a proposta do demônio, entrou no mundo a doença e a morte. E a doença é essa que todo mundo procura Jesus para ser curado, porque ele restabelece a unidade, a ordem do universo, e é ele que vence a enfermidade, e é ele que vence a morte. Então aqui é uma contradição, né? A criação que foi toda feita boa, e depois no Evangelho a enfermidade, que é a consequência do livre-arbítrio do homem. A partir do momento que o homem deu as costas para Deus, a criação se rebela. Além da enfermidade e o trabalho foi castigo? Não, tem gente que acha que trabalho foi castigo, né? Não,
trabalho já existia antes do pecado. Vá, cultive, né? Cuida. O que entrou depois do pecado foi o sofrimento. Você vai trabalhar só com o suor do rosto, a fadiga. O sofrimento que entrou depois do pecado. O trabalho não. O trabalho existe desde antes do pecado. O mundo foi feito para o homem trabalhar, para a sua dignidade, para mudar o mundo. Só que, claro, se nós usamos a mente para o mal, nós usamos a ciência para o mal, né? Pode criar uma pandemia, criar bomba atômica, ao invés de criar uma sociedade mais justa, fraterna, se nós não fôssemos tão cegos, né? E hoje nós temos aí um grupo de pessoas que tiveram a consequência do martírio, Paulo Miki e seus companheiros no Japão. E olha que interessante, só para meditar, estava pensando ali agora. Eles foram mortos onde? Nagasaki. E sabe quem que também fez o maior trabalho dele em Nagasaki? São Maximiliano Kolbe. Ele produziu o jornalzinho dele da Imaculada, no Japão, em Nagasaki. E o que aconteceu em Nagasaki? Pois é, porque logo em Nagasaki a bomba atômica. Parece que nós somos perseguidos de todo jeito, né? Agora, antes de vir ali, eu estava vendo um show no Grammy de música. A abertura do Grammy era uma apresentação de adoração ao Satanás. Parece que agora não se esconde mais. Eu acho que realmente ele está com carta branca. Assim como aconteceu na inauguração do túnel, agora no Grammy, claramente, o Satanás, o povo, né? Por quê? Realmente, acho que esse mundo está com seus dias contados. Que pode ser, quando eu falo dias, pode ser centenas de anos, né? Para Deus é dias. Mas nós temos que realmente pegar o exemplo de Paulo Miki e de seus companheiros em Nagasaki e olhar para o céu e falar: Senhor, eis-me aqui, porque aqui já não dá mais para nós, né? O mundo está muito pequeno para receber uma alma tão magnânime como a nossa. Que Deus nos faça cada vez mais santos e olhando para o céu. Que São Paulo Miki e seus companheiros interceda por nós. Assim seja.